Vamos a ver agora qual seria o potencial electrostático de uma carga uniforme. Ok, encontramos da secção anterior que o potencial electrostático iria depender da posição final, sendo que a posição inicial é conveniente tomá-la como no infinito. Por consiguiente, a diferença de potencial entre dois pontos seria igual a K, a carga, inversa quadrada da distância, sobre a integral de delta R de A a B. Desta forma, onde delta S, nesse caso, é o percurso, delta S é o percurso, e o campo é a constante da carga sobre R quadrado. Constante, carga, R quadrado, el percurso, de A a B. Esta relação é fácil de integrar e é igual a 1 sobre R. 1 sobre R avaliado no ponto A e B seria este valor. Como consideramos nosso ponto inicial A no infinito, el R seria uma distância infinita, por conseguinte, 1 sobre infinito vai ser 0. Este valor é 0, sendo que o potencial agora vai depender da posição específica na qual ele é medido. Esse R de B é um ponto qualquer um, por conseguinte vamos chamá-lo R. Desta forma, o potencial devido a uma carga pontual teria esta forma, porque o campo era o campo gerado por uma carga pontual, K sobre R quadrado. Se nós graficáramos isto tridimensionalmente e podemos supor que a carga é positiva, veríamos que o potencial, a diferença de potencial ou o potencial em um ponto dado, teria esta forma, aproximadamente. Quando o ponto R for um ponto muito distante, o potencial seria praticamente zero. Conforme R tende a um valor próximo a zero, o potencial começa a crescer. Conforme R diminui, o potencial cresce. São inversamente proporcionais. De tal forma que nunca chega a ser zero na prática, sino um valor muito pequeno. Então, o potencial teria um comportamento assintótico deste tipo. Se a carga for negativa, seria o efeito contrário. Estaria no plano negativo. Esta é a superfície de potencial electrostático. Então, resumindo, o potencial, a energia potencial, neste caso agora, de uma carga pontiforme, ¿sí?, que es su cero alrededor de que vendría dada por esta relación, ¿sí?, donde que es a carga que gera o campo y que su cero es a carga de prova. Então, se temos já uma distribuição de cargas pontiformes, como é que avaliaríamos o potencial em um ponto P qualquer um devido a essa distribuição de cargas pontiformes? O potencial em um ponto P, como vimos, depende da constante, da carga I que gera o campo. P é um ponto, qualquer um, onde vai ter uma carga de prova, a chamada que é su zero, ¿sí? P é um ponto qualquer um que você vai medir. Então, o potencial nesse ponto P, devido a essa carga que é su I, vai ser igual a constante, a carga, sobre a distância que o separa. Qual é a distância? Vamos a supor que essa distribuição ele tem um sistema de referência.
Entonces, o inicio o punto cero de ese sistema de referencia de este punto, la carga que su i es observada con un vector r sub i, el punto P corresponde a un vector r, por consiguiente, a distancia entre el punto y la carga que su i va a ser esa diferencia, ¿sí? O valor absoluto de esa diferencia. Lembren que el potencial es un escalar, no es un vector. Ok, entonces este sería el potencial en el punto P debido a carga que su i. ¿Y qué acontece con las demás cargas? Es a sumatoria simple. Você comienza a sumar os efeitos por separados de cada una de ellas. Por consiguiente, el potencial total en el punto P vendría a ser igual a la sumatoria sobre todos sus puntos. Una sumatoria escalar. Mas, ¿qué acontece en estos ejemplos? ¿Qué acontece? Observe bien aquí. Nestes exemplos, você tem uma distribuição de cargas e cada carga está no vértice de um quadrado. As cargas têm diferentes valores, ¿correcto? A pergunta é: quanto vale o potencial no ponto P? O potencial nesse ponto P va a ser igual a la sumatoria de los potenciales debido a cada una de las cargas. Entonces você va a tener que sumar el potencial debido a la carga 1, 2, 3 y 4. Eso va a dar un valor. A distancia de separación, ustedes ya saben, porque esto vale D, esta diagonal vale raíz de 2, D. Como ese punto medio va a ser raíz de 2 sobre 2 veces D. Ok. E vocês lembram o caso quando tínhamos uma distribuição simétrica de cargas iguais? Aqui a distribuição nesse quadrado é também simétrica, mas as cargas são diferentes. Correto? Entonces, mismo que la distribución espacial sea simétrica, la distribución de las cargas no es. Mas aquí tenemos una distribución simétrica, en el lado derecho, tenemos una distribución simétrica, mas espacialmente y en cuanto a valor de carga. ¿Qué podemos decir? Podemos decir lo siguiente, que essa distribuição simétrica vai afetar o valor do potencial no ponto C? Sim ou não? Bom, vocês lembrarão que quando avaliamos o campo elétrico no ponto C, nós tínhamos encontrado que para cada ponto que contribui no ponto C, para cada carga que contribui no ponto C, existe un simétrico del lado contrario que contribuye no sentido contrario, de tal forma que la sumatoria total sobre los campos eléctricos sobre el punto C iría igual a 0. Mas si nós esta distribución simétrica la rearranjamos de tal forma que ya no sea más simétrica, por ejemplo, como en el caso B, ¿qué acontece ahí? Ahí, al ter acontecido un quiebre de simetría, el campo eléctrico no punto C ya no es 0, es diferente de 0, él tiene un valor. Existe un campo no punto C, existe una fuerza no punto C, debido a que no existe más simetría. Ok, mas ¿qué acontece con el potencial eléctrico? El potencial eléctrico es un escalar, no es un vector. Él no tiene
dirección ni sentido. Ele tem módulo. ¿Y de qué depende? Depende de la constante eléctrica, depende de la carga y depende de la distancia de separación entre la carga y el punto de avaliación, el punto donde unido el potencial eléctrico. Observen aquí, en esta carga contribuye al punto C con un potencial eléctrico que va a ser igual a la constante eléctrica, la carga, sobre R. ¿Sí? Y si este punto muda para otra posición, vamos a suponer esta posición, ¿en cuánto contribuye el punto C? Contribuye igual a la carga electrostática, a la constante electrostática, veces la carga sobre R. Es decir, tiene la misma contribución. Por consiguiente, el potencial no punto C, tanto na figura A como na figura B, são iguais. Eles não dependem da simetria, eles não dependem de como estão distribuídas a carga, eles dependem de o valor das cargas y de la distancia de separación entre ellas, ¿ok? Entre la carga y el punto en el cual es medido el potencial electrostático.